Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o programa direto da redação apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. Na edição de quinta-feira, vocês sabem, sempre atualizamos as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 3 da NET, claro, na cidade de São Caetano, também pelo facebook.com/, seu canal regional, e facebook.com/jornal ABC Repórter. Eu divido a apresentação desta edição com o amigo Celso Rodrigues. Oi, Wilson, tudo bem? Tudo certo. E tem o Instagram também. Para quem curte o Instagram, também estamos ao vivo no Instagram. De notícia já, de cara? Vamos, então, logo, de bate-pronto. Para não sair do noticiário, vamos acompanhar o que tem acontecido no mundo. Coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou na manhã de hoje, durante entrevista à imprensa, que há 8 novos casos confirmados do coronavírus no Brasil. O número subiu de 52 para 60 casos. Os novos registros são do Paraná, 6 casos, e no Rio Grande do Sul, mais 2 pacientes. Atualmente, são monitorados 930 casos suspeitos e 947 foram descartados. Do total de casos confirmados, 9 ou 15% são por transmissão local, quando é possível relacionar o doente a um caso confirmado. E 51 casos, ou 85% dos casos, são importados, ou seja, de pessoas que viajaram ao exterior. Os casos confirmados no Brasil estão divididos em 9 estados. São Paulo são 30, Rio de Janeiro 13, Bahia 2, Minas Gerais 1, Distrito Federal 2, Rio Grande do Sul 4, Paraná 6, Alagoas 1 e Espírito Santo 1. Ontem, dia 11, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou pandemia de coronavírus. O termo é utilizado quando uma epidemia, grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados da infecção. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu para os países redobrarem o comprometimento contra a doença. A foto que você viu é do Marcelo Camargo, da Agência Brasil. E aproveitando, já que falamos do Covid-19, o coronavírus, tem uma informação que causa certo espanto no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque o chefe da Secretaria de Comunicação, o Fábio Weingarten, essa pronúncia, não sei ao certo a pronúncia do sobrenome dele, peço até desculpa para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, mas ele fez o teste e a contraprova e comprovou que de fato ele está contaminado pelo Covid-19, o coronavírus. Ele integrou a comitiva presidencial que recentemente chegou de Miami, nos Estados Unidos. Essa comitiva se reuniu, claro, com chefes de Estado dos Estados Unidos e também com o presidente Donald Trump. Olha só, ele está monitorado, já está em atendimento médico. A Presidência da República, ou melhor, o Serviço de Saúde da Presidência da República avalia todos desta comitiva, inclusive o presidente Jair Messias Bolsonaro. Todas as medidas cautelares estão sendo tomadas e, claro, o governo brasileiro também notificou o governo norte-americano sobre essa infecção do coronavírus, do secretário de comunicação da Presidência da República, tendo em vista que ele provavelmente foi contaminado em visita a Miami, nos Estados Unidos. Claro, é uma doença, né, Celso? Nós sempre comentamos isso entre nós na redação, nos bastidores. É uma doença que preocupa, porque ela se propaga muito rápido, ela é transmitida contato com as pessoas, enfim, ela pode ser transmitida também pelo ar, então isso causa uma certa preocupação, são crises respiratórias agudas. Algumas medidas devem ser tomadas, como sempre, higienizar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel. A máscara, sim, ela pode contribuir, mas ela não é 100% eficaz, porque aquelas máscaras comuns de farmácia, elas acabam deixando uma abertura em volta do nariz e da boca, que pode passar ar tranquilamente, então não há um filtro adequado. E nas nossas conversas, né, Celso, nós falávamos sobre a proliferação, a propagação desse vírus ao redor do mundo. Sim, há uma preocupação grande, é um vírus novo, os cientistas ainda estudam sobre o seu real perigo, mas o mundo já sofreu outras pandemias muito mais graves, como a da gripe aviária, da gripe suína, o próprio H1N1, o SARS, enfim. São vírus muito mais perigosos que se propagaram ao redor do mundo.
assustaram, mas não assustaram tanto quanto a do coronavírus. Claro, é preciso ter cuidado, sim, as autoridades de saúde têm que tomar as medidas cabíveis para conter a proliferação deste vírus? Sim, devem tomar, mas a população também não pode deixar de fazer a sua parte com essas dicas que eu acabei de dar aqui, de fazer a sua higienização diária. Mas por que eu digo isso que não é algo que se deve se preocupar tanto? Porque, por exemplo, o Celso daqui a pouco vai entrar com essa notícia sobre a vacinação da febre amarela, sobre também a questão da vacinação do sarampo. Existem casos confirmados de mortes por sarampo em território nacional. Uma doença contagiosa que pode ser simplesmente combatida com a vacinação. E muitas famílias, muitos pais não levam as crianças para tomarem a vacina. Muitos adultos não tomaram essa vacina quando crianças ou não fazem o reforço adequado da imunização. Podemos citar aqui, por exemplo, que no último ano, os casos de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, cresceu 30% em todo o território nacional. Porque a população não se preocupa, por exemplo, em usar o preservativo. Então, assim, Covid é preocupante, mas é necessário também olhar com atenção para outras doenças. A sífilis é uma doença muito grave, pode levar a pessoa à morte. O HIV também é uma doença muito grave, apesar dos bons tratamentos que existem hoje. Mas a população também tem que fazer a sua parte. Quantas pessoas não morrem diariamente, Celso, aqui na região do ABC, pela gripe? Aquela simples gripe que nos pega no dia a dia. E ninguém fala de campanha de prevenção também contra esta infecção, contra este vírus. Chama a atenção das duas uma. Ou os governos querem esconder o real perigo do coronavírus, para que não cause um alarde na população, ou de fato eles não sabem o que está acontecendo. Porque tem tantas outras doenças que estão matando muito mais aqui em território nacional do que o próprio coronavírus. Vamos puxar aqui para a Itália. A Itália não, perdão, para a China. País com milhares e milhares e milhares de habitantes. Os casos lá, claro, foram grandes, principalmente naquela província de Wuhan. Era uma província muito pequena. É pequena comparado com grandes metrópoles ao redor do mundo, apesar de na China nada é muito pequeno. Mas a quantidade de pessoas que morreram em decorrência do coronavírus, se você pegar a população chinesa, é muito pequena, muito diferente do que uma gripe comum que aqui no Brasil mata muita gente. E olha só que o inverno está chegando, né, Celso? É verdade. Os estudos feitos de dezembro até o momento, quando foi descoberto o coronavírus, a nova vertente da crise respiratória aguda, ele não é tão letal quanto o SARS. Então, não sei se dá para comemorar, porque parece que o pessoal ainda não entendeu o perigo do coronavírus, mas ele existe e já está propagado. Como o Wilson falou, já passamos por várias pandemias durante várias épocas. Tivemos aí a peste do Egito, a praga de Antonini, praga de Justiniano, peste negra, cólera, tifo, enfim. São alguns exemplos aí que a humanidade já passou e que acho que a gente não precisa mais utilizar esses exemplos para viver de novo. Então é só se prevenir para que isso não aconteça. Exemplo claro é a Itália. A Itália se isolou o país está isolado, ninguém entra, ninguém sai e todo mundo ali tentando se precaver contra esta doença que tem causado problemas, inclusive econômicos. Vamos lá, diga-se de passagem, NBA cancelou a NBA, a maior liga profissional de basquete, cancelou a temporada ontem. Ontem foi anunciado, nota oficial da NBA, temporada cancelada, porque um jogador da liga que teria um jogo ontem do Utah Jazz, ele está com o coronavírus, então toda a equipe já está isolada e a NBA cancelou o jogo minutos antes e depois emitiu um comunicado oficial de que a temporada estava cancelada. As partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo também estão canceladas, a princípio foram adiadas. Tóquio não cogita cancelar as Olimpíadas e nem postergar, jogar até para o final do ano, mas ainda é tudo prematuro, é muito cedo. As Olimpíadas acontecem em julho, mas ainda é muito cedo para a gente cravar se vai ou não haver as Olimpíadas devido ao Covid-19 ou coronavírus. Sim, e olha só, o Tom Hanks e a esposa dele, a Rita Wilson, também foram confirmados com a infecção do coronavírus. Eles estavam na Austrália, né? Então chama a atenção que a doença, de fato, ela tem se espalhado muito rápido ao redor do globo, ao redor do mundo, mas, como dissemos aqui, se seguirmos as orientações médicas, sanitárias, de higienização das mãos, evitar ficar aí pelo menos 2 metros de distância
de pessoas que possivelmente possam estar contaminadas, é uma boa dica. Ninguém pode parar a vida por causa disso, mas seguir essas regras, essas situações básicas do dia a dia, né, Celso? Porque assim, nós falamos muito também de uma questão cultural, uma questão sanitária e de higiene ao redor do mundo. Sabemos que o brasileiro é um povo muito limpo, muito higiênico. Isso ajuda com que a proliferação deste vírus perca força em nosso território. É um vírus, até o que os estudiosos levantaram, é mais típico de regiões frias. O Brasil é um país tropical, eles não sabem ainda direito como esse vírus vai reagir em solo brasileiro, em território brasileiro, pode haver alguma mutação, mas enfim, é tudo ainda muito cedo, mas claro, todo cuidado é pouco, mas também não podemos entrar em pânico, né, Celso? Vai lembrar que jogos da Europa também estão com portões fechados, jogos que acontecem com portões fechados, Taça Libertadores da América a partir das próximas rodadas, se eu não me engano, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina já informaram que serão jogos com portões fechados, então um alerta mundial aí para que essa doença não avance ainda mais. Lembrando que esse final de semana tem início a temporada do Grand Prix, o GP de Fórmula 1, exatamente da Austrália. Se eu não estou enganado, a McLaren já desconfirmou a presença nesse GP, se eu não me engano, em virtude de um integrante da equipe já estar com coronavírus, ter testado positivo para coronavírus. A gente vai para um breve break comercial e já volta. Não sai daí não, rapidinho. Já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta com o Direto da Redação nesta quinta-feira, coronavírus aí tomando conta do mundo, é preciso prevenir. Terminamos aí o primeiro bloco dedicado a informações sobre o coronavírus, Covid-19 aí que tem afetado, são 115 países já com seus moradores, sua população já afetada pela doença ou pelo vírus que tem se espalhado pelo mundo de forma rápida. Aqui no Brasil, a preocupação do Ministério da Saúde, Wilson, é outra. Ele faz até o dia 31 de abril a campanha de vacinação contra a febre amarela nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pará. A estimativa é de que cerca de 4,7 milhões de pessoas não são vacinadas nesses estados. Abre aspas, a vacina é a forma mais segura e eficaz de evitar a doença e é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. Contudo, grávidas ou pessoas com 60 anos de idade ou mais devem procurar orientações no serviço de saúde para avaliar a pertinência da vacinação, diz nota do Ministério da Saúde. Para prevenir a doença, a população pode buscar um dos 43 mil postos de saúde no país para fazer a imunização. O coordenador-geral de Vigilância em
arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, alertou que, abre aspas, a febre amarela apresenta alta letalidade, por isso é importante que a população atenda aos alertas dos serviços de saúde para vacinação e, desta forma, prevenir a ocorrência de casos, óbitos e surtos de maior magnitude. Segundo ele, a vacina é segura e tem eficácia acima de 95%. Então, leva a criançada para se vacinar, adultos, jovens, vão se vacinar. Se você ainda não tem na sua carteirinha o carimbinho ali da febre amarela, vai lá, corre lá, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Para aqueles que não acreditam na eficiência ou na eficácia da vacina, fale com um especialista, fale com um médico. Tenho certeza que ele vai mudar essa sua opinião. A vacina, sim, ela é segura e traz benefícios para toda a população, não só para quem é vacinado. Lembra que, até bom a gente destacar, foi no ano passado, ano retrasado, se não me falha a memória, quantas pessoas não correram para os postos de saúde para tomar a vacina da febre amarela? Filas e filas intermináveis foram encontradas nos mais diversos postos de saúde das cidades aqui do ABC, Celso. Olha, foi uma correria danada desse pessoal atrás de vacina, porque muita gente só quer se vacinar, se imunizar, quando, vou falar do português claro aqui, quando o bicho pega. Porque quando está tudo muito tranquilo, tudo muito calmo, as pessoas esquecem, deixam de ir atrás da prevenção. Isso é muito perigoso. Espero que deste ano isso não ocorra. Só antes de a gente mudar de assunto, que nós temos aqui um assunto de política muito importante, um vídeo do deputado Coronel Nishikawa, que daqui a pouquinho nós vamos colocar no ar. Já que estamos falando de saúde, o prefeito Paulo Serra vistoriou as obras do PA, Pronto Atendimento da Vila Luzita, que vai dar lugar a uma UPA, unidade de pronto atendimento de porte 3. Será o maior equipamento desse tipo na cidade de Santo André. Olha só, com capacidade para atender 22, ou melhor, capacidade de atendimento de 22 mil pessoas no mês. É muita coisa, é uma unidade que vai aumentar os leitos de emergência e urgência, de UTI na cidade, um importante equipamento. Então o prefeito fez lá sua vistoria. Eles não detalham exatamente quando essa obra será entregue, mas ela vai ser entregue ainda neste semestre. Então, fica aí a dica para os vereadores também fiscalizarem a obra, o prefeito esteve por lá, que a população também possa cobrar um serviço justo e adequado na cidade de Santo André, não só lá, mas em toda a região do ABC, Celso. Além dos leitos pediátricos, que não tinha, o PA hoje, o pronto atendimento, não contava com leitos pediátricos e a partir dessa transformação deixa de ser pronto atendimento, o PA, e se torna uma UPA, unidade de pronto atendimento, terá os leitos aí para atender os piquititicos, aqueles que necessitam também. Olha só, vamos mudar um pouquinho a pauta aqui, falar sobre a política. O deputado estadual, o Coronel Nishikawa, ele respondeu a um processo, foi acusado, na verdade, de participar da famosa rachadinha, na qual ele pegaria parte dos salários dos seus assessores para ele, seria devolvido. Este é o deputado Coronel Nishikawa, ele tem base eleitoral aqui na região da ABC, e a justiça o inocentou desta acusação. Diante desta postura, diante da acusação, ele obviamente se articulou junto aos seus advogados, conseguiu provar a sua inocência, a justiça assim entendeu, Celso, e ele mandou um vídeo aqui para a nossa redação explicando um pouquinho mais sobre este processo no qual ele foi inocentado. Olá amigos, aqui é o Coronel Nishikawa, deputado estadual. Nós estávamos sendo acusados da prática da rachadinha. Foi trazido ao nosso conhecimento através da imprensa. Isso fez com que nós ficássemos, durante o primeiro ano de mandato, muito abatido. A minha educação não permite isso. A minha formação de militar, muito menos. Então, provas infundadas de uma denúncia anônima acolhida pelo Ministério Público. Entretanto, as investigações que foram feitas, e nós antecipamos provas, dizendo que nós não tínhamos nada de tirar dinheiro de funcionário para dividir, principalmente com meus filhos. Eu fiquei muito chateado. São coisas que foram acusações que me deixaram muito abatido. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos começar um novo ano com muitas possibilidades de um trabalho profícuo.
meus filhos não têm nada a ver com isso, fiquei extremamente humilhado até para poder provar que meus filhos não pegavam dinheiro nosso, que disseram que a gente tomava dos funcionários. Os funcionários voluntariamente forneceram todos os extratos, provando que nós não pegávamos dinheiro nenhum. E com isso, o Ministério Público não encontrou nada que pudesse dar fundamento às acusações falsas que nos fizeram. Aí, a palavra do deputado Coronel Nishikawa, que tem base aqui na região do ABC. Ele foi acusado, a denúncia apresentada ao Ministério Público, que fez as investigações e não encontrou nenhum indício, nenhuma prova de que ele cometia a chamada rachadinha. Como o próprio deputado disse, foi uma denúncia anônima que foi devidamente apurada, os assessores de forma voluntária apresentaram os extratos bancários. E estes documentos não mostraram nada de ilegal, nada daquilo que o deputado era acusado. Bom, está aí a palavra do deputado, conseguiu provar a sua inocência. Sentença dada, inocente. Inocente, claro, muito justo. Só que essa notícia de rachadinha, claro, saindo da Assembleia Legislativa de São Paulo, é comum em várias assembleias, câmaras de vereadores, até mesmo Câmara dos Deputados, do Senado lá em Brasília. Seria bom que o Ministério Público apertasse, aí, fechasse o cerco e investigasse, sim. Afinal, o Coronel Nishikawa, como bem disse, foi inocentado, conseguiu provar a sua inocência e que tudo não passou de uma verdadeira mentira propagada contra ele. A justiça assim entendeu. Então, justo, inocente, a vida que segue. Agora, existem outros ambientes parlamentares fora daqui do ABC, ou até mesmo do ABC com as câmaras de vereadores, que precisam ser muito bem investigadas, muito bem apuradas, porque tem muita coisa estranha. Não sei, mas aqui eu vou dar até uma pitadinha aqui. Não é muito comum, né? Pelo menos não na minha visão, tá? Sou um leigo aqui fazendo apenas uma análise. Um chefe de gabinete ganhar, às vezes, até 30%, 40%, 50% a mais do que um próprio vereador. É no mínimo estranho, mas se a lei assim permite, que assim seja. Mas será que o dinheiro vai para o bolso do assessor? A outra pergunta que fica é, será que é necessário tanto dinheiro para verba de gabinete? Será que é necessário todo esse volume de verba para gabinete? Será que é necessário dinheiro para combustível, dinheiro para paletó, dinheiro para alimentação? Eu acho que se você precisar dar tudo isso daí, não tem que ter um salário exorbitante como eles têm. Acredito que R$10.000 de vereador a presidente está um ótimo salário. Afinal de contas, ninguém obrigou você a se candidatar a um cargo público. Você foi porque você quis. Então R$10.000 seria um salário de bom tamanho para qualquer cargo eletivo. Seja vereador, deputado, prefeito, presidente, senador, R$10.000. E tá bom demais? Sem aposentadoria, hein? Senão fica fácil. E as eleições estão chegando, né? As articulações não param nos mais diferentes partidos, nas mais diferentes cidades. É o momento que agora do eleitor focar nas propostas dos seus candidatos, conhecer o passado daquele candidato que se propõe, seja um cargo de vereador, cargo de prefeito. Afinal, tem muito prefeito, principalmente aqui no ABC, com a ficha um tanto quanto suja, né? Se não suja, já cassado, pelo menos por determinação do TCE. Exatamente, ainda cabem alguns recursos, mas já tem essa cassação. Então, é fundamental que os eleitores possam avaliar direito as plataformas de governo, conhecer um pouquinho o passado destes candidatos. Afinal, é o futuro das nossas cidades que está em jogo, na verdade, né? Sem dizer, só voltando às rachadinhas, claro. Rachadinha não é fato novo, tá? Não é uma notícia inédita. Já ouvi muito sobre isso aí depois de 84 para cá, depois das diretas já para cá, ouvi muito sobre as rachadinhas dividir aquele valor. Então, Ministério Público, dá uma olhadinha aí com mais cuidado em todos os cantos do Brasil. Ministério Público Estadual, Federal, Municipal, cada um no seu cantinho aí, só vasculhar, tenho certeza que você vai encontrar. Estamos chegando quase no final do programa, claro. Então, agora vamos, essa notícia é o que a gente vai ver se realmente a sociedade e o consumidor é respeitado pelo que o governo determina. Direito do consumidor, as empresas respeitam? O governo respeita? Bom, sei, vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá.
A crise econômica mundial causada pela pandemia do coronavírus aí de novo. Pelo coronavírus e a disputa entre Rússia e Arábia Saudita sobre o nível de produção de petróleo fizeram baixar o preço dos combustíveis nas refinarias da Petrobras. Já sei o que você vai perguntar. Se a redução vai chegar ao consumidor, mas continua. Vamos lá. Segundo a estatal, a gasolina teve redução de 9,5% e o diesel de 6,5%. 9,5%, quase 10% de redução, e o diesel 6,5%. A informação foi divulgada hoje. Os novos preços estarão em vigor a partir desta sexta-feira. Sexta-feira 13, hein? Tchim. Nas vendas às distribuidoras. Mas os valores finais aos motoristas dependerão de cada posto, que acrescem impostos, taxas e custos com a mão de obra. Além disso, o mercado brasileiro é baseado na livre concorrência, fazendo com que cada empresa cobre o que achar melhor, segundo explica a Petrobras. De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, entre os dias 1º e 7 de março, os preços médios ao consumidor no país para a gasolina era de 4,53 centavos e para o diesel o preço médio era de 3,66 centavos. Bom, não vamos. Não vamos. Agora aumenta 0,001% na refinaria e vê lá na ponta quanto isso vai representar. Pode aumentar à meia-noite. Exatamente. Às 7 da manhã já vai estar na bomba. Se o posto for 24 horas, à meia-noite 1 já tem um já repasse. Já está sendo cobrado. É triste saber que é um país autossuficiente em petróleo. Sabemos pelo menos também, disseram isso. Pelo menos disseram. Sabemos das commodities, né, que são... o petróleo é uma commodity negociado na Bolsa Internacional, por isso o Brasil acompanha o preço do barril do petróleo no mercado lá fora. Só que, por exemplo, o nosso combustível, a nossa gasolina, nosso petróleo vendido, por exemplo, em países vizinhos como o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, por exemplo, é muito mais barato do que aqui dentro. Aí vem aquela história, o governo federal empurra a responsabilidade para o governo do estado, para os governos dos estados, na verdade, que cobram o ICMS, que é um valor muito alto, representa aí cerca de 30% do valor do combustível. Os estados dizem que isso é uma fonte de renda muito importante, mas que lá na outra ponta a produtora Petrobras poderia também reduzir os valores. Enfim, é uma briga eterna. Com o dólar lá nas alturas, com certeza esta redução lá na refinaria não vai chegar no bolso do consumidor, vai continuar pagando caro, e se bobear vai pagar até mais do que essa redução desses 9% anunciados, mas infelizmente neste ponto eu tenho que dizer que dá vergonha morar no Brasil. Aqui ninguém faz nada para adiantar o lado brasileiro, simplesmente para atrasar. Ainda se tivéssemos boas ruas, boas estradas, bom sistema de saúde, justificaria pagar altos impostos e tantas outras coisas, mas não é bem assim que funciona, infelizmente, né, Celso? De repente a culpa é dos nossos vizinhos, que cobram muito barato. Quem sabe a gente está fazendo a coisa certa e só a gente reclama. O brasileiro só reclama. Bom, chegamos ao fim do Direto da Redação. Bom final de semana, amanhã ainda é sexta-feira 13. Torça para essa redução do petróleo aí, da gasolina e do diesel chegar às bombas para que nós sejamos contemplados. Bom final de semana, se cuidem e se protejam contra o coronavírus. Tchau, tchau. Thank you.